Pessoal, esse pensamento ele é bem antigo, tanto que tem um amiguinho nosso, o chamado Eratóstenes, que descobriu o comprimento da Terra utilizando esse tipo de cálculo. Até tem um exercício sobre esse respeito que nós vamos fazer agora. Olha só como que é esse exercício. Uma das primeiras estimativas do raio da Terra é atribuída a Eratóstenes, estudioso grego que viveu aproximadamente entre 275 a.C. e 195 a.C., sabendo que em Assuma, cidade localizada no sul do Egito, ao meio-dia do solstício de verão, um bastão vertical não apresentava sombra. Eratóstenes decidiu investigar o que ocorria nas mesmas condições em Alexandria, cidade no norte do Egito. O estudioso observou que em Alexandria, ao meio-dia do solstício de verão, um bastão vertical apresentava uma sombra determinada com um ângulo θ entre as direções do bastão e de incidência dos raios solares. O valor do raio da Terra obtido a partir do θ e da distância de Alexandria e Assum foi de aproximadamente 7.500 quilômetros. O mês em que foram realizadas as observações e os valores aproximados de θ são... Aí ele dá alguns dados. Ele fala que a distância estimada por Eratóstenes entre Assum e Alexandria era de 900 quilômetros e que o π é para aproximar para 3. Vou fazer um desenho para representar aqui, pessoal. Olha só. Tem lá o círculo que nós falamos que é a Terra. Aí tem aqui. Nós vamos colocar que aqui é Assum e do outro lado Alexandria. Eu vou exagerar aqui a distância e vou chamar aqui de Alexandria. E ele fala que o ângulo formado aqui não tinha sombra e aqui tinha sombra. E que o ângulo formado pela sombra ele chamou de θ. Aí ele falou assim, ó. Ele falou que a distância, essa distânciazinha aqui, ó. Essa distância é de 900 quilômetros. E ele falou que o raiozinho aqui, vou chamar de errão. O errão é 7.500 quilômetros. E ele pede para a gente determinar aproximadamente quanto que é esse ângulozinho aqui. Pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício. Olha só. Se eu pegar esse ângulo aqui e descer só um pouquinho essa reta paralela. Se eu descer paralela, o ângulo vai ser o mesmo. Se eu descer mais um pouquinho aqui, ó, o ângulo vai ser o mesmo. Se eu descer mais um pouquinho paralela, o ângulo vai ser o mesmo. Então, essas duas retas, bem aqui no meio, ó, a gente tem que o ângulo é igual. Só que, então, se a gente conseguir encontrar o comprimento da Terra, que é uma volta completa, será que a gente não consegue calcular esse comprimento? Consegue. Olha só como que vai ficar. Como que eu calculo o comprimento da Terra? A gente usa uma formulinha, que é o C igual a 2π vezes R. No nosso caso aqui, é rão maiúsculo. O π, no exercício, ele falou para a gente usar aproximadamente 3. Então, a gente vai substituir por 3. E o raio nós temos. Então, ó, o comprimento da Terra, que é o comprimento de uma volta completa, vai ser 2 vezes 3 vezes 7.500. Fazendo essa continha, ó, é 6 vezes 7.500. Então, vou fazer aqui do lado. Ó. 6 vezes 7.500 dá 0. 0. Esse cara aqui dá 30, vai 3. Esse cara aqui dá 42 com 3, 45. Ou seja, o comprimento da Terra, 45 quilômetros. 45.000 quilômetros. Mas, e daí? O que a gente pode fazer? Bom, sabe aquela regrinha de 3 simples? Então, vamos usar ela. Porque, olha só, nós temos que uma volta completa, 45.000 quilômetros, corresponde, uma volta completa tem quantos graus? 360 graus. Se eu quero encontrar a distância entre Assuma e Alexandria, é 900 quilômetros.
Então, ó, quilômetro debaixo de quilômetro, 900. E o grau debaixo de grau. Como eu não sei qual é o grau, vou chamar de x. Pronto, eu tenho uma relação, agora é só resolver. Como que eu resolvo essa conta mesmo? Cruzadinha, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então vai ficar aqui assim, ó. 45.000 x igual 360 vezes 900. Se está multiplicando, passa dividindo. Então o x vai ser igual 360 vezes 900 dividido por 45.000. Pessoal, como tem zerinho em cima e embaixo, a gente pode cortar. Corta um zerinho com um zerinho, corta outro zerinho com outro zerinho, corta outro zero com outro zero. Se a gente for fazer a conta, dá para a gente simplificar. Eu só vou reescrever aqui embaixo. Ó. 36 vezes 9 dividido por 45. 45 é a mesma coisa que 9 vezes 5. Então eu vou reescrever isso daqui assim. Ó. X igual 36 vezes 9 sobre 9 vezes 5. O 9 eu posso cortar com 9 e vai sobrar 36 sobre 5. X igual a 36 sobre 5. Como ele pediu aproximadamente, nós vamos colocar que é aproximadamente 7 graus. Essa é a resposta do nosso exercício. Como ele falou que no exercício ocorreu no solstício de verão, e nós temos que Alexandria está acima da linha do Equador, nós vamos colocar que todo mundo que está acima da linha do Equador é verão em junho. Então a resposta que a gente ficaria lá nas alternativas é 7 graus, são 7 graus, e em junho. Essa é a resposta do nosso exercício.